Se você é vendedor de carro e acha que está perdendo venda por causa de preço, você está errado. E o pior é que você nem percebe. Bem-vindo, meus amigos, ao primeiro vídeo aqui do canal Concierge do Carro, dedicado exclusivamente a você, meu colega de profissão, vendedor de carros. Eu sou Alex Gonçalves, vendedor de carros por vocação, gestor de vendas por precisão e mecânico automotivo de formação. No vídeo de hoje, eu quero me apresentar para vocês, compartilhar um pouquinho do que eu vejo no mercado e trocar uma ideia com você que me assiste para saber se aí onde você está acontece o mesmo que acontece por aqui. O Brasil é um país de um tamanho continental, então uma região nunca é igual a outra, ou tem demandas bem específicas. E como bom vendedor, eu já vou começar pedindo, porque vendedor que se preze tem que pedir, não é verdade? Pede indicação, pede avaliação no Google, pede para tirar foto com o cliente na entrega do carro. Ou seja, vendedor bom é aquele vendedor que pede. Então eu peço para que você se considere inscrever neste humilde canal. Isso com certeza vai me motivar para trazer mais vídeos aqui para vocês. Tem um vídeo que está na fase de roteirização que vai ser excelente para te ajudar a conseguir vender os carros do seu estoque. Então clica aqui embaixo no botão de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Bom, sou o Alex, sou formado pelo Senai Centro Automotivo como técnico em automobilística. E desde quando eu ainda estava no Senai, eu consegui um estágio como ajudante de mecânico em uma concessionária de caminhões e ônibus. Depois me ofereceram um cargo de consultor técnico e posteriormente de monitor externo de pré e pós-vendas. A questão é que meus pais sempre tiveram comércio. Eu sempre lidava com os clientes, tinha facilidade com pessoas. Isso me ajudava a conduzir uma conversa, ou até mesmo quando o cliente chegava ali um pouco mais bravo, porque no caso dos ônibus, em 99% das vezes, o dono de um ônibus tinha aquele veículo como fonte de renda. Os outros 1% eram donos de motorhome ou eram funcionários de empresas privadas, em que os ônibus rodavam bem esporadicamente. O tempo passou, eu passei por alguns cargos na empresa, mas ainda faltava vendas. E como eu sempre gostei do ramo automotivo, comecei a vender carros. E foi aí que eu entendi o que eu queria fazer. Participar da conquista do cliente, ajudar a comprar seu primeiro carro, ou um carro para sua nova etapa da vida, seja um casamento ou a chegada de um filho, ver que seu trabalho faz diferença, tornar aquele momento especial em algo leve, com autenticidade e sem transtornos. Realmente não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. E quem sabe dar valor não briga por preço. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, mas antes da gente entrar a fundo no assunto que realmente interessa, eu preciso reforçar aqui o recado do início do vídeo. Esse é um vídeo feito exclusivamente para vendedores de carros. Para que esse vídeo faça sentido para você, é importante que você conheça ou viva o mercado de vendas automotivas. Se você é só entusiasta ou gosta do mercado, mas não atua diretamente, esse vídeo não vai fazer muito sentido para você. Então, já vou te poupar de assistir todo esse vídeo para evitar de você chegar ao final do vídeo e me xingar, porque esse vídeo não te ajudou em muita coisa. Eu percebo que os clientes têm cada vez mais chegado até nós cientes do que eles querem comprar, mas totalmente desorganizados quanto às informações. Eu já explico. Com as ferramentas como as IAs, ou ferramentas de pesquisas cada vez mais avançadas e com fácil acesso, é muito comum ter divergência nas informações. Quem nunca pesquisou algo nas IAs ficou com dúvida se aquilo realmente tinha procedência e quando pesquisou no Google, por exemplo, teve uma informação totalmente diferente. Os clientes pesquisam nessas diversas fontes e quando chegam até nós, vendedores, em alguns casos, sabem até mais do que nós que recebemos, ou que pelo menos deveríamos receber os materiais das montadoras. Isso se agrava com a chegada dos carros elétricos, onde a maioria vem da China, se não todos, e a maioria das informações se perde nas traduções. Então esse é o típico do caso onde uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Uma informação, uma interpretação errada de uma informação se torna uma verdade. E se está ruim para nós, que estamos vinculados às concessionárias, imagina para quem está nas revendas, nas multimarcas ou nos seminovos. Muitas das vezes, as fontes que pesquisamos são as mesmas fontes onde os clientes pesquisaram, e aí a desorganização das informações só aumenta. Me conta aqui nos comentários se vocês também têm percebido isso na loja de vocês. Isso é importante para a gente saber como está chegando a informação em cada região do Brasil. Eu particularmente acho ótimo quando isso acontece, porque quando um cliente chega na loja desta forma,
eu tenho no mínimo 2 vezes mais chances de fechar negócio com ele. E se eu conseguir convencê-lo de fazer o test drive, esquece. Na volta do test drive é só tirar o pedido. O fato é que se ele chega assim meio arrogante, com ar de quem sabe tudo, e olha, se você é um cliente e está aqui nesse vídeo, até agora, eu te peço desculpas, mas eu avisei que esse vídeo era só para vendedor de carros. Voltando à nossa conversa, se ele chega meio arrogante, dono da informação ou com a informação desorganizada, eu tenho 2 caminhos a seguir. O caminho número 1 é confirmar as informações se elas estiverem corretas, organizar as informações e reforçar o desejo dele em comprar o carro. Uma vez que se ele conhece o carro a fundo, ele realmente considera comprar aquele carro, concorda? Só um detalhe, eu não estou falando aqui para você ser aquele vendedor puxa-saco, ok? Ninguém gosta de puxa-saco. O que eu estou dizendo aqui é para que de forma íntegra você utilize todo o conhecimento e estudo que o cliente fez sobre o produto com que você trabalha a seu favor, no caso, os automóveis. Eu realmente acredito que nós temos que conhecer o produto que nós oferecemos aos nossos clientes. E mais do que isso, eu particularmente acredito que se a gente puder comprar o que a gente vende, ou se a gente realmente compraria, teria o desejo de comprar aquilo que a gente tem vontade, que a gente vende, isso com certeza reforça ainda mais nosso poder de persuasão sobre o cliente. Porque ele não está falando só com o vendedor, ele está falando com um dono, ou um possível dono do carro que ele está comprando, com aquele vendedor que realmente teria coragem de comprar aquele produto que ele vende. Mas calma, se você trabalha em uma loja de multimarcas, também tem uma solução. Se possível, compre um carro que está na sua loja. Né? A gente está sempre atualizando, trocando de carro, então opte por comprar na loja com que você trabalha. Isso abre mais campos no seu processo de persuasão com o cliente. É que se você tem um carro adquirido na loja que você trabalha, é porque você realmente pode atestar que são carros de procedência, carros de qualidade. Você já pensou em ir no McDonald's e ver os funcionários do Burger King comendo Big Mac? É complicado. O segundo é que você falará com mais propriedade do processo, seja ele de pós-vendas, financiamento, valorização da troca no usado, enfim. O cliente sente que ele não está falando só com o vendedor, ele está falando com o cliente da loja também. E isso cria uma conexão com o seu cliente, o que gera o gatilho mental da semelhança, ou seja, o cliente entende que você é tão cliente daquela loja quanto ele. Isso é fantástico para a quebra de objeções. O segundo caminho é que se ele estiver equivocado nas informações, eu tenho a oportunidade de tomar o lugar do especialista na negociação. A pessoa que realmente vai trazer para ele as informações reais do carro, que ele tanto pesquisou. Aqui, só precisa ter um cuidado com um detalhe, que pode ser um fator determinante para a sua venda. É preciso fazer de uma forma que o cliente entenda que você está corrigindo as informações e nunca o próprio cliente, ok? Tem gente que não gosta de ser contrariada. Existem algumas técnicas de persuasão para isso. Você pode dizer assim, por exemplo: essa informação que o senhor ou senhora trouxe não condiz com o que a montadora especifica na ficha técnica. Ou, assim, essa informação está correta, mas não para esse modelo que o senhor tem interesse. Essa informação é do modelo de entrada, ou do modelo mais completo. A informação correta para esse tipo de modelo que estamos falando, ou que o senhor ou a senhora me diz que tem interesse, é a informação XPTO específica para aquele modelo. Perceba que eu não falei que os clientes estavam errados. A informação é que não coincidia com a realidade trazida para aquela negociação em andamento. Ambas as situações são uma porta de entrada para a parte que eu mais gosto nas negociações, que é o test drive. Eu realmente não me lembro de alguma negociação que eu tenha realizado com os clientes que eu segui o passo a passo do método VCP, que quando o cliente foi conduzido ao test drive, eu não tenha fechado o negócio com ele. É uma construção. Durante a negociação, você vai empilhando as informações, a metodologia, e quando chega no test drive, é a cereja do bolo. E falando em test drive, por favor, não seja o bendito vendedor ou vendedora que terceiriza o test drive para o assistente de vendas ou para o entregador técnico que está o dia todo à toa na loja. Ele só fica à toa porque você insiste em mandar ele fazer o que é o seu papel de vendedor ou vendedora. Se você souber como extrair do cliente durante a negociação as dúvidas, os pontos de crítica que ele tem sobre o carro,
ou até mesmo durante a demonstração no showroom da loja, o test drive é a hora perfeita para contornar todas, eu disse todas as objeções. E ó, uma dica de ouro para o test drive. Essa é fantástica. Faça o seu cliente manobrar o carro, seja na chegada ou na saída da loja. O cliente precisa se sentir já dono do carro. Voltinha não dá sentimento do dono. O amigo empresta o carro para dar uma voltinha, mas no final ele devolve. Faça ele parear o telefone no Bluetooth, colocar o celular para carregar se tiver indução no modelo que está oferecendo, enfim, até a garrafa de água que ele está carregando precisa parar no porta-copos do test drive. Isso desperta sensações no lado emocional do cérebro e ajuda demais no fechamento do negócio. É uma sensação sinestésica. Essa é a função do test drive. Fazer com que o cliente sinta que já comprou o carro, que essa é a nova realidade dele, pelo próximo período, ou pelo menos até a próxima troca de carro. O test drive é algo tão importante na decisão de compra de um carro que não pode ser ignorado. Tem duas situações que eu presenciei que me fizeram ficar alerta para isso. A primeira foi de uma cliente que não conseguia acessar o botão de abertura do bocal de combustível do carro, porque ela tinha um problema no braço e não conseguia acessar o destrave do tanque daquele carro em específico que ela estava negociando. E só foi descobrir isso na hora da entrega técnica, porque a loja entregava o carro na reserva de combustível e ela foi devidamente orientada a abastecer o carro assim que saísse da loja. Resultado disso, ficou com o carro apenas 6 meses. Foi na loja e trocou, mas com outro vendedor. E qual a alegação dela? A vendedora não mostrou o carro para ela como deveria. Ela comprou induzida ao erro. E que todas as vezes que ia abastecer, dependia da boa vontade do frentista em ajudá-la, segundo as palavras dela. A outra situação foi a seguinte. Tinha um vendedor que a fama de passar a perna nos colegas era antiga. Afinal, qual loja de carros não tem uma peça rara dessa, não é verdade? Era um sábado de manhã, perto da hora do almoço, e ele estava fazendo uma negociação praticamente perfeita com o cliente. Ele fez com que o cliente se sentisse confortável na loja, mostrou o carro que estava disponível no showroom, seguiu o protocolo certinho, ofereceu o test drive para o cliente, tudo certo, tudo dentro do script. E aí, na hora de pegar a chave do carro, de test drive, que nessa loja em específico ficava na recepção, ele viu que um cliente que estava negociando com ele há mais ou menos 3 meses chegou na loja sem agendar. Eu, particularmente, acredito que ele nem queria ser mais atendido por esse vendedor. Mas, para a falta de sorte dele, o vendedor viu ele chegando na loja com a esposa e com o filho. E como o cliente do test drive deu todos os indícios que fecharia negócio, ele cometeu, na minha opinião, o maior dos erros. Como eu disse, ele terceirizou o test drive para o preparador da loja, que dava um suporte ao showroom aos sábados, quando a loja tinha um fluxo alto de passantes. E um detalhe importante dessa negociação é que esse vendedor estava conduzindo antes do segundo cliente chegar. O carro que o cliente queria e que ele iria fazer um test drive era um SUV híbrido. E o preparador, que estava lá para ajudar, mas que não tinha o conhecimento ou não tem, na verdade, a função de vender, ou muito menos ganharia uma comissão sobre aquela venda, falou que não devia. Resumo da história, ele passou o cliente, que estava praticamente fechado, para o preparador fazer o test drive, para atender aquele cliente que tinha acabado de chegar. E a primeira coisa que o preparador fez quando entrou no carro com o cliente foi dizer a frase que matou a venda. Ele virou para o cliente e falou assim: "Nossa, você escolheu o carro mais manco da loja para fazer o test drive." Resumo da história, o nosso colega perdeu as 2 vendas. A que já estava feita, mas que ele terceirizou a parte mais importante, que era o test drive, e o cliente que já não ia comprar com ele, porque se ele foi na loja sem avisar, com certeza não queria ser atendido por aquele vendedor. Só aceitou porque ele o abordou assim que ele chegou na loja. Então, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, por favor, valorizem o test drive de vocês, valorizem a oportunidade que o cliente dá para vocês de fazer o test drive. Ouçam com atenção o cliente. Eles dão muitas dicas do que gostam ou não gostam dos carros, do que procuram ou do que querem escolher na hora de comprar. E na hora do test drive,
você tem a oportunidade e praticamente a obrigação de mostrar aquilo que ele reclamou, porque viu alguém falando mal na internet e que não é tão ruim, ou que não é ruim de verdade, e de potencializar aquilo que ele ou ela disse que eram os principais pontos que fizeram escolher a sua marca, modelo ou até mesmo a sua loja. E lembre-se, venda não é sobre falar melhor, é sobre não deixar dúvidas. E se você chegou até aqui, comenta 30 dias vendendo e manda esse vídeo para aquele vendedor que acha que o problema é sempre o cliente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Convido vocês a mais uma vez considerar se inscrever neste canal e deixar seu like. Se quiser, me siga também no Instagram, @concierge do carro. Lá eu posto todos os dias e em breve nós voltaremos com as lives para os vendedores todos os dias às 7 da manhã. Um abraço, boas vendas e até a próxima. Tchau!